Bom dia, turma. Hoje nós vamos conversar sobre a avicultura. Falar um pouco, fazer uma introdução sobre essa atividade de avicultura. Então, para muitos, a avicultura ela pode ser considerada uma atividade quase ideal, digamos assim. Claro, se a gente for observar por áreas, zoneamento climático, outras características de criação, pode ter alguma outra atividade mais interessante. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é interessante a criação de aves. Em relação a muitas atividades, ela vai ocupar uma pequena área de terra, pode ser desenvolvida em terras devastadas ou desvalorizadas, terras que não são próprias para o cultivo por conta de topografia, características físicas, características químicas do solo, pode ser utilizado para instalação de galpões de avicultura. Claro, se você puder produzir o alimento na área, você economiza, mas você pode desenvolver a avicultura trazendo todos os insumos de fora. Apresenta alta produtividade por área, pode ser utilizado e desenvolvido unicamente pela mão de obra familiar, apresenta giro rápido de capital, então é uma das atividades agropecuárias que traz um retorno mais rápido. Quando a gente fala de frango de corte, hoje em média se abate os animais com 45 dias, mas dependendo do mercado, se você quer um frango menor, você pode tirar até mais rápido, 38, 42 dias. Então é muito rápido o giro do capital investido. E produz uma proteína de alta qualidade, uma proteína de elevado valor biológico, seja através da produção da carne de frango, seja através da comercialização de ovos. Só para vocês terem uma ideia, o ovo, apesar de ser visto assim socialmente como um alimento, não é tão valorizado pela sociedade, mas o ovo ele é um alimento que é considerado o valor 100 de valor biológico. Então é um alimento riquíssimo, que possui vários nutrientes, um alimento quase completo, digamos assim. E isso de maneira muito rápida. Além das características citadas, a gente ainda pode citar outras que vão gerar uma representatividade dessa atividade na economia do local onde ela é desenvolvida, pois ela ajuda na fixação do homem no campo, ela é um fator gerador de emprego, ela realiza movimentações de atividades comerciais correlatas, ou seja, eu estou criando frango, mas eu vou mexer com o mercado de insumos, eu vou mexer com o comércio de vacinas, eu vou mexer com o comércio de milho, de grãos de maneira geral. Ela faz essa conversão do grão com alta eficiência, é uma das mais eficientes culturas para fazer a conversão do grão em proteína. Fornece proteína de qualidade, né? Então ameniza as carências alimentares ao redor do mundo todo. Logo após as grandes guerras, as atividades onde tem maior desenvolvimento é justamente a avicultura e suinocultura, com ênfase na avicultura, digamos assim, por conta dessa velocidade de produção de alimento de qualidade para aplacar a fome, aplacar a carência alimentar das populações. Apesar de que não é uma carne muito apreciada, ela é mais consumida realmente pelo fator financeiro, por ser mais em conta. Ela gera fonte de renda para o município, estado, país, ajuda nessa distribuição da renda, porque é uma atividade que não é tão cara para você se inserir, então você consegue melhorar a renda de pequenos produtores e gera um produto que é altamente exportável, né? Então nós temos a pauta de exportações de carne, o frango é um dos que mais é comercializado para o exterior, carne de frango. Até que ovo não é tanto. Nós não somos tão grandes exportadores de ovos. Só que isso é uma tendência de crescimento. Está em tendência de crescimento também a produção de ovos no país. Então, se a gente for observar, os maiores produtores de carne do mundo, de aves, os Estados Unidos está em primeiro lugar, a China está em segundo. Sempre a China é grande produtor de tudo. Eu já falo isso para vocês desde lá, ouvindo caprino. A China produz muito, mas ela exporta pouco porque ela consome muito também, tem uma população muito grande. E o Brasil é o terceiro maior produtor de aves do mundo, ficando inclusive à frente de vários países juntos, lá da União Europeia. E quando a gente vai para a pauta de exportação, o Brasil é o maior exportador do mundo, ou seja, muito do que a gente produz
vai comercializado para o exterior. Então a gente exporta muito, então é uma pauta muito importante da agropecuária brasileira, a produção de carne de frango. Além da gente ter essa pauta exportadora, a gente também fornece, através da produção de carne de aves, principalmente de frango, produto de qualidade para a população brasileira. E a gente observa que, com o passar do tempo, com o desenvolvimento dessa indústria de criação de aves, através do melhoramento genético, através do ganho de escala, onde você tem hoje cada vez mais granjas grandes, que têm poder de barganha, que compram grãos em grande quantidade, criam grandes animais em pequenas áreas, acaba que esse custo da produção do frango e o fornecimento para a população é bem mais em conta. Então, quando você trabalha com grandes escalas, os custos, em geral, são menores por ave e você consegue repassar um preço melhor. Além de que houve uma melhoria também no poder de compra do brasileiro, de 70 para cá. Então, você observa que hoje o brasileiro consome mais do que 10 vezes o que consumia de carne de frango do que consumia na década de 70. Então, houve um avanço muito grande do consumo de carne de aves no Brasil. E para onde é que vai o nosso frango? Principalmente para o Oriente Médio, mas também nós temos mercado na Ásia, também na União Europeia. Rússia é um grande comprador individual, alguma coisa vai para a África e outros países totalizam 15% do que é exportado do nosso frango. O relato da domesticação das aves começou aproximadamente 3.200 anos antes de Cristo. Então, quais eram esses relatos? Que havia um rei de uma ilha chamada Lídia, o rei Cresos, onde ele fazia melhoramento genético dos animais, buscando galos mais fortes para colocar em rinhas. Então ele já tinha esse relato de fazer cruzamentos, tentando multiplicar aqueles galos campeões para colocar para brigar. E era também desenvolvida uma avicultura como símbolo de oferenda. Vocês podem ver nesses filmes antigos, às vezes se matava um animal em oferta aos deuses, né, para aplacar a ira dos deuses, etc. E aqui no Brasil, a gente pode citar que iniciou a avicultura a partir da chegada dos portugueses e do início da colonização. O primeiro carregamento, digamos assim, grande foi em 1532, porque na expedição de Pedro Álvares Cabral, de 1500, não havia ainda esse intuito de colonização, né? Era uma atividade exploratória, né? Então começou com Martim Afonso de Souza. Dessa chegada dos primeiros animais, até 1900, não houve grandes fatos históricos para ser citado. Apenas que tinha importação de aves, né? E aí com a chegada da família real ao Brasil, que tiveram que vir correndo de Portugal para cá, houve um estímulo, um crescimento na produção de frangos para atender tanto a família real como a corte, que veio também em massa para o Brasil. Então houve a necessidade de maior produção para atender essa população de grande poder aquisitivo, digamos assim, que estava chegando. É citado inclusive que nessa época houve uma inflação da carne de aves por conta desse aumento na demanda. De 1900 a 1930 é conhecido como período romântico no Brasil. Prestem atenção nessas datas aqui que eu vou cobrar na prova, tá bom? Nesse período aqui, por que romântico? Porque não havia mesmo assim uma visualização dessa produção de maneira comercial, era uma coisa assim muito precária. Houve a importação de algumas raças puras, como a Minorca, que é uma raça mediterrânea, a gente vai destacar mais na frente. Essas instalações ainda eram muito precárias, não havia muita literatura a respeito, era desenvolvida mais como um hobby ou como um ramo de subsistência, uma proteína ali de reserva, e havia pouco conhecimento técnico no desenvolvimento dessa atividade. Na década de 30 a 60 já começou a mudar isso, e é chamado então de período comercial. Há um abandono do romantismo, há uma profissionalização da atividade, criação do Instituto Biológico, onde começou a se produzir algumas vacinas
para a proteção dessas aves e gera uma garantia de produção, né, uma segurança. Então, nessa época já foi desenvolvida a vacina da boba aviária e da cólera aviária. Já houve uma criação de uma fábrica de ração, ainda com pouco conhecimento técnico, mas já era alguma coisa. Iniciou-se a importação de material mais voltado realmente para a produção avícola, inclusive com a importação de incubadoras. Iniciou-se, assim, a venda de pintinhos de um dia, já que eu conseguia fazer a incubação artificial, programar as vendas. E houve também a criação de associações avícolas e cooperativas. Então, vocês percebem que durante esse período houve uma maior profissionalização da atividade. De 60 a 70, a gente chama de período industrial, onde então buscou-se introduzir diferentes linhagens. Linhagens a gente vai também destacar mais na frente. São os cruzamentos entre raças, buscando desenvolver animais mais produtivos. Houve também excursões de técnicos a países com avicultura mais avançada, tentando trazer o que havia de mais moderno para a produção brasileira. Implantação de grandes complexos avícolas, grandes criadores, grandes cooperativas, e onde há uma busca, uma predominância pelo senso econômico. Então, essa atividade aqui, como o período diz, industrial, de produzir em larga escala para oferir grandes ganhos econômicos, com grande escala. E da década de 70 para cá é chamado de período superindustrial, onde já há produção e utilização de tecnologia própria nacional, claro que não deixa de vir muita coisa importada ainda, a criação das primeiras integradoras, onde há uma distribuição das atividades, digamos assim, exportação de frango e de cortes. Então você tem aí um mercado maior para você ganhar ao redor do mundo. Consolidação da atividade como uma atividade importante econômica e de grande valor onde ela é desenvolvida. Para vocês terem noção, ali naquela região do Paraná e Santa Catarina, que são grandes produtores de aves, eles têm toda uma cultura de desenvolvimento dessa atividade, inclusive de valorização dessa cultura lá nesses estados. No desenvolvimento da avicultura nacional, houve grande contribuição dos Estados Unidos, também de países europeus, mas foi mais forte essa influência pelos países americanos, onde forneceram linhagens geneticamente desenvolvidas, claro, com custos, né? Desenvolveram também rações formuladas para atender às fases de desenvolvimento, tecnologia para equipamentos, pesquisas de combate a doenças, melhorando a sanidade das nossas aves. Trouxe também esses métodos de comercialização e o espírito empresarial muito prático, muito próprio deles mesmo, americano, que ainda hoje a gente não conseguiu introduzir bem na nossa cultura, principalmente aqui nos estados do Nordeste. A avicultura ela pode ser segmentada. A gente às vezes pensa de uma forma só, só é frango e galinha de postura, mas ela pode ter vários segmentos dentro da avicultura. Vamos detalhar um pouco como é que pode ser isso. Primeiros segmentos é a criação em escala comercial, seriam os grandes produtores, né? Em geral, esses grandes produtores eles estão voltados para a produção de carne e ovos realmente. É o frango de corte e as galinhas de postura em grande quantidade. Mas nós temos também a criação de outras espécies, que pode ser intensiva, da mesma forma em escala comercial que a outra, ou não, pode ser de uma maneira menos intensiva. Por exemplo, peru, marreco, pato. Pode inclusive ser um hobby também a criação dessas outras espécies. Nós temos aí da década de 70, 80, com a tendência de crescimento grande, a criação do caipira e mais recentemente do orgânico, onde você está buscando agora um produto mais associado com a saúde, com o bem-estar dessas aves. Esses animais aqui são criados então em regime semi-intensivo ou extensivo, pensando mais numa qualidade do que quantidade, em detrimento aqui da escala comercial. E existe também a criação de aves silvestres e ornamentais, onde vai entrar aqui, por exemplo, canário, periquito, pombo, cisne, com interesse não do consumo da carne, mas realmente da comercialização do animal como ornamental. Nós podemos definir as aves como animais que possuem penas, são descendentes de répteis
e que se reproduzem através do ovo com o desenvolvimento do embrião externo à ave, não externo ao ovo, né? Externo à ave. Então a ave põe o embrião dentro do ovo e esse ovo é desenvolvido fora dela, mas dentro do ovo. Apesar de que se vocês botarem na internet, vocês podem ver que já tem gente que consegue produzir o embrião, o pintinho, fora do ovo. Quando a gente começa a falar de desenvolvimento de aves, pode surgir a pergunta. Inclusive, se a gente estivesse em sala de aula, com certeza algum engraçadinho ia fazer essa pergunta. Professor, quem é que veio primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? Então, essa pergunta que pode parecer uma brincadeira, ela é uma pergunta muito séria, porque até hoje tem muito pesquisador com resposta contraditória. Por quê? A gente sabe que todo mundo teve uma origem comum aqui na Terra, né? Que são os seres unicelulares que se desenvolveram na água e assim foram havendo mutações, evoluções, até a gente ter essa vasta gama de espécies que a gente tem hoje. A gente sabe que as aves são descendentes dos répteis. E os répteis, por sua vez, são animais que botam ovo, e o ovo ele já era colocado pelos peixes, pelos animais, inclusive antes do peixe era desenvolvido o ovo. Então, teoricamente, o ovo veio antes da galinha. No entanto, o tipo do ovo da galinha ele possui algumas características próprias que outros animais não têm. Então, ao longo da evolução, foi ocorrendo o desenvolvimento dessas características da espécie. Enfim, surgiu a galinha que bota o ovo como a gente conhece hoje. Mas se a gente for pensar na origem disso, o ovo veio antes da galinha. Mas o ovo que a galinha bota é próprio dela. Então, a galinha botou o ovo antes com essas características. Então, é uma coevolução. Então, foram desenvolvidos junto o ovo e a galinha. Não sei se deu para entender aí. Mas se vocês botarem aí na internet para pesquisar, inclusive vocês vão ver vários trabalhos de pesquisadores com resultados contraditórios. As aves que a gente conhece hoje, essa espécie aqui, galos, que é a nossa galinha doméstica, ela foi um desenvolvimento do cruzamento de outras aves, principalmente de aves de espécies asiáticas, onde a gente destaca o Gallus banquiva, ou Gallus ferrujos, que é conhecido como Red Django Fall, que seria mais ou menos a tradução grosseira, como a ave vermelha da selva, com a introdução também de algumas outras espécies também ali da Ásia, como o Gallus sonerati, do norte da Índia, o Lafayette, do Ceilão, e o Gallus varius, da ilha de Java. Por hoje é só, até logo!